Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé, um espaço onde fortalecemos nossa esperança, alimentamos nossa fé e buscamos diariamente a presença de Deus. Hoje, quero te convidar a refletir sobre um tema poderoso. Quando você confia, Deus age. Essa mensagem é para o seu coração, especialmente se você tem esperado respostas, enfrentado lutas e sentido que o tempo está demorando. Deus está vendo tudo, e Ele está agindo ainda que você não perceba. A palavra de Deus nos ensina que a confiança é o alicerce da fé verdadeira. É o que sustenta o cristão nos dias difíceis, o que nos mantém de pé quando as circunstâncias parecem contrárias. Confiar em Deus é mais do que acreditar que Ele existe. É descansar no fato de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece desabar. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras são um convite para abandonarmos o controle e entregarmos o leme da nossa vida nas mãos do Criador. Quando confiamos, deixamos de lado a ansiedade, o medo e a necessidade de entender tudo. A confiança é a ponte que nos leva da dúvida à vitória, do desespero à paz. Talvez você esteja passando por um tempo em que tudo parece parado. Ora pede, chora e nada acontece. Mas Deus está agindo nos bastidores. A fé não enxerga com os olhos humanos, ela enxerga com os olhos do Espírito. Enquanto você confia, Deus trabalha. Enquanto você espera, Ele prepara o caminho. Muitas vezes queremos agir com nossas próprias forças, resolver as coisas do nosso jeito, antecipar o tempo de Deus. Mas é nessa hora que o Senhor nos ensina a descansar nele. Ele não falha, Ele nunca se atrasa. E quando confiamos de verdade, descobrimos que Deus sempre esteve no controle, até mesmo quando tudo parecia fora dele. Se há algo que o inimigo tenta roubar de nós, é a confiança. Ele sabe que quando você confia, a fé cresce. E quando a fé cresce, o poder de Deus se manifesta. Por isso ele tenta semear a dúvida, o medo e a ansiedade. Mas hoje, em nome de Jesus, essas sementes serão arrancadas do seu coração. Hoje o Espírito Santo quer restaurar sua confiança no Deus que nunca falha. Deus conhece suas orações, suas lágrimas, suas esperas. Ele viu cada noite em que você não conseguiu dormir, cada vez que pensou em desistir. E mesmo assim, Ele te sustentou. Isso é a prova de que Ele está contigo. Não há um momento sequer em que o Senhor tenha te deixado sozinho. Quando você confia, Deus começa a agir em áreas que você nem imaginava. Ele muda corações, abre portas, restaura relacionamentos, renova forças e transforma caminhos. A confiança é a chave que destranca milagres. Então hoje respire fundo e diga: Senhor, eu confio em Ti. Não apenas com os lábios, mas com o coração. Porque quando você diz isso com fé, o céu se move a seu favor. O impossível começa a acontecer e o invisível se torna real. Prepare o seu coração, porque nesta mensagem nós vamos mergulhar profundamente nesse tema e entender pela palavra como a confiança move a mão de Deus e libera bênçãos extraordinárias sobre a sua vida. Permaneça comigo até o final, porque juntos vamos orar e renovar nossa fé no Deus que age quando confiamos. A Bíblia é repleta de histórias que nos mostram o poder da confiança em Deus. Quando olhamos para a vida dos homens e mulheres de fé, percebemos que todos eles, em algum momento, tiveram que confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver o que viria pela frente. E foi justamente essa confiança que abriu o caminho para o agir divino. Pense em Abraão, o pai da fé. Deus lhe fez uma promessa extraordinária, que ele seria pai de uma grande nação. Mas aos olhos humanos, isso era impossível. Abraão já era idoso, e Sara, sua esposa, também. As condições naturais não favoreciam, e tudo indicava que aquele sonho jamais se realizaria. Mas Abraão confiou. Ele creu contra a esperança, e porque ele confiou, Deus agiu. O milagre aconteceu. A promessa se cumpriu. Isaque nasceu. E através dele a promessa de Deus se tornou realidade. Assim também é na sua vida. Talvez o cenário ao seu redor diga que não dá mais, que não há saída, que a promessa é impossível. Mas o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão
age na sua vida quando você confia. A confiança atrai o sobrenatural. A fé abre portas onde antes só havia paredes. Lembre-se também de José, o jovem sonhador. Ele confiou em Deus mesmo quando foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e esquecido na prisão. Tudo parecia perdido, mas José não deixou o desânimo dominar o coração. Ele sabia que Deus tinha um propósito, mesmo sem entender cada passo. E no tempo certo, o Senhor o exaltou e o colocou como governador do Egito. O que era vergonha se transformou em honra. O que parecia o fim tornou-se o começo de uma nova história. Deus é especialista em transformar processos dolorosos em vitórias gloriosas. Mas isso só acontece quando escolhemos confiar. Enquanto José estava preso, Deus estava preparando o trono. Enquanto ele chorava, o Senhor estava organizando os planos para o futuro. Assim também é com você. Enquanto você confia, Deus trabalha. E o que dizer de Daniel lançado na cova dos leões por não negar a sua fé? Daniel não entrou em pânico, ele confiou. E porque confiou, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Nenhum mal o tocou, e o nome do Senhor foi glorificado diante de todos. O mesmo Deus que protegeu Daniel é o Deus que te guarda hoje. Não importa o tamanho da cova nem a força dos leões. Quando você confia, Deus age. Essas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas são lembretes vivos de que a confiança é o canal por onde o poder de Deus flui. Quando você se rende à vontade dele e coloca sua vida nas mãos do Senhor, ele transforma até o que era derrota em testemunho. Nada foge ao controle do nosso Deus. Se hoje você sente que está cercado, que as portas estão fechadas, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando e o tempo dele é perfeito. A tua confiança será recompensada. Antes de continuarmos, quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem está tocando o seu coração, deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus. Redeclare publicamente a sua fé. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser fortalecido hoje. Talvez uma simples mensagem possa mudar o dia, ou até a vida de alguém. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E quando você escolhe confiar, ainda que tudo pareça difícil, o Senhor começa a mover as peças do quebra-cabeça da sua vida de um jeito que só Ele pode fazer. Nada foge ao seu controle. A confiança é a semente que, no tempo certo, gera frutos de vitória. A palavra de Deus diz em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Observe essa promessa, e Ele o fará. Isso significa que o agir de Deus não depende da força humana, mas da entrega e da confiança. Quando você entrega, Deus faz. Quando você confia, Ele realiza. Quando você descansa, Ele trabalha. O problema é que muitas vezes queremos ver o resultado antes de confiar. Queremos entender os caminhos de Deus antes de dar o passo da fé. Mas o Senhor trabalha de maneira diferente. Ele nos pede para confiar primeiro e só depois revela o propósito. A fé sempre vem antes da visão. Quem confia não precisa ver, porque já sabe em quem crê. Lembre-se de que o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que derrubou as muralhas de Jericó para Josué e que ressuscitou Lázaro através da palavra de Jesus, ainda é o mesmo hoje. Ele não mudou. Seu poder continua o mesmo. E ele ainda realiza o impossível quando alguém escolhe confiar. Talvez você esteja enfrentando um deserto e sua fé esteja sendo provada. Mas é exatamente no deserto que a confiança é aperfeiçoada. Foi no deserto que Deus sustentou o povo de Israel com o maná. Foi no deserto que ele fez brotar água da rocha. Foi no deserto que o Senhor mostrou que quando tudo falta, Ele é tudo o que precisamos. Por isso não tema o deserto. Não tema o silêncio de Deus. O silêncio não significa ausência. Muitas vezes, o silêncio é o tempo em que Ele está trabalhando. É no silêncio que Ele molda o seu coração, fortalece sua fé e te prepara para viver promessas maiores. Você não foi esquecido, você está sendo preparado. A confiança é testada nos momentos em que tudo parece parado. Mas quando você escolhe permanecer firme, Deus honra essa fé. Ele não permite que a sua confiança seja em vão. Cada lágrima que você derramou foi vista pelo Senhor. Cada oração que você fez foi ouvida. E no tempo certo,
Ele responderá com poder e glória. Há algo lindo em confiar. A confiança nos faz enxergar o impossível com os olhos do coração. Ela nos ensina a ver além das circunstâncias, a acreditar no que Deus prometeu, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É essa confiança que te sustenta nos dias de dor e te dá forças para continuar. Deus quer que você confie nele de todo o coração, não apenas nas coisas grandes, mas também nas pequenas. Ele se importa com os detalhes da sua vida. Ele está atento a cada passo, a cada decisão, a cada preocupação que você carrega. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Por isso, quando você diz, Senhor, eu confio em Ti, o céu se movimenta. Anjos são enviados, portas se abrem e o inimigo é derrotado. Porque a confiança é uma arma espiritual poderosa. Em Isaías 26:3 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Quando você confia, a paz de Deus te envolve. Mesmo em meio à tempestade, o coração descansa. Mesmo diante da espera, a alma se acalma, porque a confiança não está no resultado. Está no caráter do Deus que prometeu. Deus nunca falhou e nunca vai falhar com você. Mesmo que tudo pareça demorado, saiba, Ele está preparando algo melhor do que você imagina. A promessa ainda está de pé, e o agir de Deus vai surpreender você. Continue confiando, continue esperando, e você verá o milagre acontecer. Confiar em Deus é um ato de fé, mas duvidar é um reflexo da nossa natureza humana que busca controle, respostas rápidas e certezas imediatas. O problema é que a dúvida paralisa o mover de Deus enquanto a confiança libera o sobrenatural. É por isso que muitas vezes o inimigo tenta minar a nossa fé com pensamentos de medo, insegurança e incerteza. A dúvida é como uma névoa. Ela não destrói o caminho, mas impede que você enxergue onde está pisando. Quando a dúvida entra, o coração se torna pesado. A mente se confunde e a fé se enfraquece. Mas quando você decide confiar, mesmo sem entender, a luz da presença de Deus dissipa toda a escuridão. Tiago 1:6-7 nos adverte: Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Essas palavras são fortes, mas verdadeiras. Deus não pode agir plenamente num coração dividido. Ele quer que você creia de todo o coração, sem reservas, sem hesitações. Porque quando você confia totalmente, você está dizendo: Senhor, eu sei que Tu és suficiente e eu descanso na Tua vontade. A dúvida é uma porta aberta para a ansiedade. E a ansiedade é uma inimiga da fé. Quando deixamos que o medo tome conta, começamos a agir por impulso, a tentar resolver as coisas sozinhos. Mas quando confiamos, aprendemos a esperar o tempo certo, sem perder a paz. Pense em Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto manteve os olhos em Jesus, ele caminhou sobre o impossível. Mas no momento em que olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Assim acontece conosco. Enquanto mantemos os olhos em Deus, caminhamos sobre as tempestades. Mas quando olhamos para o problema, a fé enfraquece. O segredo está em onde você coloca o seu foco. Se você olhar para o tamanho do problema, ele vai parecer maior do que é. Mas se você olhar para o tamanho do seu Deus, o problema encolhe diante da grandeza do Criador. Quando confiamos, deixamos de medir as circunstâncias e passamos a medir o poder de Deus. Deus não espera de nós uma fé perfeita, mas uma fé perseverante. Mesmo que às vezes o coração vacile, o importante é voltar os olhos para Ele e dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Esse tipo de fé agrada o coração de Deus. Em Marcos 11:23, Jesus disse: Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. A dúvida impede o mover de Deus, mas a confiança faz o impossível acontecer. Não porque somos fortes, mas porque Deus é fiel. Quando você crê de verdade, a fé se torna uma ponte entre a promessa e o cumprimento. Por isso, decida hoje: não duvide mais. Pare de alimentar pensamentos de derrota, de medo, de fracasso. O mesmo Deus que começou a boa obra vai completá-la. Você não precisa entender tudo, apenas confiar. E quando você confia,
O agir de Deus se manifesta de formas que você nunca imaginou. A dúvida diz: e se não der certo? A confiança responde: vai dar certo porque Deus está comigo. A dúvida olha para o problema. A confiança olha para a promessa. A dúvida paralisa. A confiança avança. A dúvida te faz desistir. A confiança te faz esperar com esperança. Se hoje há algo que te causa medo, entregue ao Senhor. Coloque nas mãos dele e diga com fé: Deus, eu confio em ti. Eu entrego tudo o que não posso controlar, porque sei que o teu plano é perfeito. E quando você faz isso, algo começa a mudar, dentro de você e ao seu redor. Deus não quer que você viva preso na ansiedade. Ele quer te ver livre, descansando na certeza de que o futuro está nas mãos dele. O que está por vir é melhor do que o que ficou para trás. Continue firme, sem duvidar, porque quem confia vê o poder de Deus se manifestar. Uma das provas mais difíceis da fé é esperar. Esperar quando queremos agir. Esperar quando tudo parece parado. Esperar quando o coração clama por respostas imediatas. Mas é justamente na espera que Deus faz os maiores milagres acontecerem. Quando confiamos no tempo de Deus, aprendemos que o ainda não dele nunca significa nunca. Significa apenas que ele está preparando o melhor. Deus não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha no tempo perfeito da eternidade. E quando o tempo certo chega, nada nem ninguém pode impedir o cumprimento da promessa. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa verdade é poderosa. Tudo o que Deus prometeu tem um tempo específico para acontecer. E quando você confia, o seu coração descansa mesmo que o tempo pareça longo demais. Porque você entende que esperar em Deus nunca é tempo perdido. É tempo de preparo, de crescimento e de fortalecimento da fé. Durante o tempo de espera, Deus trabalha de maneiras invisíveis. Ele muda corações, abre caminhos, cria oportunidades e prepara você para o que está por vir. Muitas vezes o que parece demora é, na verdade, a graça de Deus te protegendo de algo para o qual você ainda não está pronto. O Senhor não quer te entregar apenas uma bênção. Ele quer te preparar para sustentá-la. Lembre-se, Deus nunca se atrasa, ele chega na hora certa. Quando Lázaro morreu, todos acharam que Jesus havia demorado demais. Mas o que parecia atraso era, na verdade, uma oportunidade para um milagre ainda maior. Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. E o impossível aconteceu. A morte se transformou em vida. O pranto virou alegria e o nome de Deus foi glorificado. Assim também será na sua vida. Talvez as pessoas tenham dito que é tarde demais, que já acabou, que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo hoje: espere e confie. Eu ainda estou escrevendo a sua história. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Enquanto você espera, ele prepara o cenário do milagre. Confiar no tempo de Deus é confiar no amor de Deus, porque quem te ama sabe o momento certo de agir. E o Senhor te ama tanto que nunca vai te entregar algo fora do tempo. Ele quer que você viva o melhor, e o melhor dele sempre vem no tempo certo. Muitas pessoas perdem as bênçãos por desistirem antes da hora. Elas param de orar, param de crer, desistem de confiar, justamente quando estavam a um passo da vitória. Mas Deus te trouxe até aqui para te dizer: não desista agora. O que Ele prometeu vai acontecer. E quando acontecer, você vai entender o porquê da espera. A espera é o campo onde Deus cultiva o milagre. É o tempo em que a semente da fé germina. E quando você permanece firme, mesmo sem ver nada, o Senhor honra a sua perseverança. A promessa pode até demorar, mas ela vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele fará. Em Abacuque 2:3 está escrito: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa palavra é para você hoje. Certamente virá. O tempo de Deus é perfeito, e quando Ele age, tudo se encaixa. Nada é por acaso. Cada lágrima, cada oração, cada noite sem dormir, tudo isso está sendo usado por Deus para te conduzir ao propósito. Por isso, não se apresse. Não tente acelerar o processo. Acredite. O mesmo Deus que começou vai terminar a boa obra. E quando Ele fizer, vai ser tão lindo,
tão completo e tão perfeito que você entenderá que valeu a pena confiar e esperar. Deus está te ensinando a confiar não apenas no resultado, mas no processo, porque o processo constrói o seu caráter, fortalece a sua fé e te aproxima do coração do Pai. E quando o milagre chegar, você não será mais o mesmo, será mais forte, mais maduro e mais parecido com Jesus. Quando você escolhe confiar, algo muda no mundo espiritual. A confiança não é apenas um sentimento, é uma declaração de fé que move o coração de Deus. Aqueles que confiam no Senhor atraem o favor dele de uma maneira sobrenatural. E quando o favor de Deus repousa sobre alguém, nenhuma circunstância pode resistir. Em Salmos 125:1 está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa promessa é uma fortaleza para a alma. O Monte Sião representa a estabilidade, firmeza e permanência. Isso significa que quem confia em Deus não é abalado pelas tempestades da vida, porque está firmado na rocha que é Cristo. Mesmo que os ventos soprem, o coração permanece em paz. Mesmo que o mundo mude, a fé continua de pé. Quando você confia, Deus vai à sua frente. Ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha aquelas que te afastariam do propósito. O favor de Deus não depende de merecimento, mas de relacionamento. E quando o Senhor vê um coração que confia, Ele se agrada e decide agir de forma poderosa. Veja o exemplo de Ruth, uma mulher estrangeira que confiou no Deus de Israel. Ela perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Mesmo sem entender os caminhos, permaneceu fiel e confiante. E o que Deus fez? Transformou sua dor em bênção, sua perda em recomeço. Ruth foi colocada no caminho de Boaz, e da sua linhagem veio o rei Davi. E mais tarde, o próprio Cristo Jesus. Tudo isso aconteceu porque ela confiou. A confiança é como uma chave espiritual que destranca portas que o esforço humano jamais abriria. Ela te coloca em lugares onde apenas o favor de Deus pode te levar. E quando o favor do Senhor repousa sobre a sua vida, até o improvável acontece. Pessoas começam a te ajudar sem saber por quê. Oportunidades surgem de onde você menos espera. Caminhos se abrem diante de ti, como se o próprio Deus dissesse: eu estou contigo. Em Jeremias 17, 7, 8 está escrito: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quando você confia, a presença de Deus te sustenta, mesmo nos tempos de escassez. A confiança te faz florescer no deserto, te faz frutificar mesmo em tempos de crise. Enquanto os outros desanimam, você permanece firme porque suas raízes estão firmadas na fé. A confiança traz uma paz que o mundo não entende. Não é ausência de luta, é presença de Deus. E quando Ele está presente, a vitória é certa. Pode até parecer que as coisas estão demorando, mas o Senhor nunca falha. Ele está cuidando de cada detalhe, guiando cada passo e te preparando para viver o extraordinário. Muitos querem ver primeiro, para depois crer. Mas o favor de Deus vem sobre aqueles que creem primeiro e confiam até o fim. A fé é o combustível da confiança. Quanto mais você alimenta sua fé com a palavra, mais sua confiança cresce. E quanto mais você confia, mais o favor de Deus se manifesta. Não importa o que as circunstâncias digam, o que os relatórios afirmem ou o que os outros pensem. O que realmente importa é o que Deus prometeu. E Ele prometeu estar contigo todos os dias, até o fim. Essa é a base da confiança, saber que você nunca está só. Deus está ao seu lado agora mesmo. Ele vê suas preocupações, ouve suas orações e conhece seus medos. Mas Ele também vê a sua fé, e é isso que move o coração dele. Quando você diz ao Senhor, eu confio em ti, o céu se inclina para te ouvir. E o favor dele começa a operar de maneiras que você nem imagina. Continue confiando, mesmo quando o cenário for contrário. Continue firme, mesmo quando as respostas demorarem. Porque no tempo certo Deus vai agir, e vai agir em público, para que todos vejam que aquele que confia no Senhor nunca é envergonhado. Há momentos em que a vida nos fere de maneiras que não conseguimos entender. São perdas, traições, decepções.
portas que se fecham, sonhos que parecem desmoronar. E nessas horas, a pergunta que ecoa no coração é: por que Deus? Mas o Senhor, com sua sabedoria infinita, responde em silêncio e trabalha, porque o que Ele está construindo em você é muito maior do que aquilo que você perdeu. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma lágrimas em aprendizado, feridas em sabedoria e quedas em degraus para o crescimento espiritual. Tudo o que você passou não foi em vão. Foi parte de um processo divino. Um processo que te amadurece, te aproxima do coração do Pai e te ensina a confiar, mesmo quando não há explicações. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note, todas as coisas. Não apenas as boas, mas também as dolorosas. Deus é capaz de pegar o que era perda e transformar em vitória. Ele pega o que era fracasso e transforma em testemunho. O que o inimigo tentou usar para te destruir, Deus vai usar para te fortalecer. A confiança nasce da entrega. E a entrega verdadeira só acontece quando entendemos que o controle está nas mãos de Deus e não nas nossas. Quando você para de lutar contra o processo e decide descansar no propósito, o fardo se torna leve e a alma encontra descanso. Porque confiar é dizer: Deus, mesmo que eu não entenda, eu sei que Tu sabes o que é melhor. Talvez hoje você olhe para trás e veja um caminho de dor, de espera e de lágrimas. Mas saiba, o mesmo Deus que permitiu o deserto está preparando a terra prometida. O mesmo Deus que te fez esperar está prestes a te surpreender com algo que vai valer cada segundo da tua confiança. Nada foi em vão. Deus está escrevendo uma história linda com a sua vida. Pense em Jó, o homem que perdeu tudo: saúde, bens, filhos e amigos. Mesmo em meio à dor, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. E porque ele confiou, Deus restaurou tudo em dobro. A confiança de Jó não apenas mudou a sua história, mas também glorificou o nome do Senhor diante de todos. Da mesma forma, a tua confiança vai gerar testemunho. As pessoas vão olhar para você e ver o poder de Deus através da sua vida. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para te mostrar que a dor é temporária, mas o propósito é eterno. Há algo grande sendo preparado. E quando tudo se cumprir, você entenderá que cada lágrima te conduziu mais perto do milagre. Não permita que a dor te faça desistir. Permita que ela te faça confiar ainda mais. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo com o coração quebrado, Deus se aproxima e diz: eu estou aqui, eu estou contigo. E é nessa presença que a alma encontra força para continuar. Em 2 Coríntios 4:17-18 está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A dor passa, a bênção chega. Mas o que Deus faz dentro de você durante o processo, isso permanece para sempre. E é por isso que confiar é a maior prova de amor e fé que podemos oferecer ao Senhor. Quando tudo parecer difícil, lembre-se: o que hoje dói, amanhã será testemunho. O que hoje te faz chorar, amanhã te fará sorrir. Deus é especialista em transformar prantos em danças e lágrimas em louvor. Ele é o Deus que muda a página da história e escreve capítulos de vitória para aqueles que confiam nele. Portanto, não desanime. A promessa ainda está viva. O milagre ainda está a caminho. E quando chegar, todos verão que o Deus em quem você confiou é fiel e verdadeiro. A tua dor será transformada em propósito, e o teu propósito glorificará o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha ouvido esta mensagem com o coração apertado, sentindo o peso das lutas, da espera, das incertezas. Mas hoje o Espírito Santo quer te dizer: filho, confie em mim. Eu não te abandonei, estou apenas te preparando. Porque quando você confia, Deus age. Quando você descansa no Senhor, Ele se levanta por você. E quando você entrega tudo nas mãos dele, o impossível começa a acontecer. A palavra de Deus nos diz em Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti.
A confiança gera paz. Mesmo no meio do caos, quem confia em Deus sente uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que acalma o coração, silencia a ansiedade e renova as forças. Essa é a paz que o Senhor quer derramar sobre você agora. Respire fundo. Feche os olhos. E vamos juntos fazer uma oração de entrega, fé e confiança no Deus que age em todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que sem o Teu amor, sem a Tua graça e sem o Teu cuidado, nada eu posso fazer. Pai, quantas vezes eu me desesperei, quantas vezes duvidei do Teu tempo e quis resolver tudo com minhas próprias mãos. Mas hoje, Senhor, eu decido entregar o controle da minha vida em Tuas mãos. Eu confio em Ti, mesmo sem entender. Eu confio, mesmo quando os meus olhos não veem saída. Eu confio porque sei que o Teu amor é maior do que qualquer luta. Senhor, visita agora cada coração que ora comigo. Acalma as tempestades da alma, cura as feridas invisíveis, renova as forças de quem está cansado e restaura a fé de quem quase desistiu. Mostra, Senhor, o Teu agir. Abre portas onde não há saída. Traz resposta onde há silêncio e faz o impossível acontecer na vida daqueles que confiam em Ti. Que a Tua presença seja sentida agora, trazendo paz, esperança e força renovada. Pai, que cada pessoa que ouvir esta mensagem sinta o toque do Teu Espírito Santo e que esta confiança em Ti se transforme em testemunho vivo do Teu poder. Nós oramos e declaramos em nome de Jesus que o Teu agir é perfeito, o Teu tempo é certo e a Tua vontade é boa. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus ouviu a tua oração. Mesmo que ainda não veja o resultado, o Senhor já começou a agir. Continue confiando, continue orando, continue crendo. A tua fé está movendo o coração de Deus. Lembre-se, o tempo de Deus nunca atrasa. Ele chega no momento exato. E quando chega, tudo muda. O milagre que parecia distante começa a se aproximar. E o que antes era dor se transforma em testemunho de vitória. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você olhará para trás e dirá: valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar, porque Deus é fiel. Antes de encerrar, quero te pedir algo importante. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Escreva nos comentários: eu confio em Deus. E assim juntos declaramos nossa fé. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de esperança e paz. Você pode ser o instrumento que Deus usa para tocar uma vida hoje. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Horizonte da Fé. Ative o sininho das notificações e acompanhe as próximas mensagens. Aqui a cada dia Deus fala, renova e fortalece o seu coração. Encerramento: que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te cubra com a sua graça e te dê paz, e que a partir de hoje você viva com o coração confiante, sabendo que Deus já está agindo nos bastidores da sua vida. Nada está parado no céu. O teu milagre está a caminho. Confie, porque quando você confia, Deus age. Até o próximo vídeo, e que a paz do Senhor Jesus esteja com você sempre.